Oi! Vamos ver se agora vai dar certo. Vai dar. Deixa eu entrar aqui. Ju! Vamos ver a professora entrando. Ela vai tentar pelo celular agora. Se que vai dar certo. Senão a gente vai fazer algum jeito pra dar. Que legal todo mundo aqui. Tô vendo o pessoal que tava com a gente lá na Sala Rosa, Carol. A Fê mandou uma mensagem falando pra gente fazer uma live da Sala Rosa. Ia ser bem legal. Oi, tá. Expectativa. Deus é pai. E aí? Apareceu, professora? Pode me mandar Acho que ainda não apareceu. Agora eu tô esperando você, professora. Eu mandei um pra você. Acho que vai dar certo. Ah, deu! Mas também tá maravilhosa. Escuta, Maravilhosa! Carol, convidada chique é assim, demora para chegar, é a última. Gente, que honra, professora! Obrigada, muito obrigada por estar aqui Ai, com a gente Carol. hoje. É um É. prazer imenso você, um ícone da nutrição. Então, eu adoraria mesmo te homenagear pela pessoa incrível que você é, pela nutricionista todo mundo sabe, mas quem te conhece sabe que você é uma pessoa maravilhosa, iluminada e que a gente junta e brilha todo mundo. Ai, Carol, que coisa boa ver você, acompanhar seu sucesso e poder aceitar o seu convite para falar com as pessoas, né? Eu acho que a sua ideia foi brilhante e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você nessa data e nessa noite. Ah, eu Muito também. Olha, só quem obrigada. passou por aqui mandou um beijo. Thaís, Carla, a Fê Marqueto mandou uma mensagem assim: vamos fazer uma live da Sala Rosa. Vamos! É, Todo mundo, o Alex está por aí também. Eu já estou com todas as perguntinhas aqui. meu Mas Deus, é um. É, é um livro, né? Que também vai ter um sorteio dossiê. lá no final. Aham. Professora, mas eu acho que todo mundo quer saber, né? Todo mundo que faz nutrição, a primeira coisa, a primeira, né? Assim, a primeira aula que tem mais ou menos sobre alimentos, quando a gente, né? Porque a gente no primeiro semestre só tem aquelas disciplinas básicas, né? Bioquímica, morfologia, anatomia. Tá todo mundo louco para ver alimentos, saber, né? Como calcula calorias e nutrientes. E aí, isso é só depois, mas assim, acho que o primeiro contato que a gente tem com nutrição e com uma nutricionista é com você, com a tabela de composição, quando a gente começa a entender, né, o valor nutritivo dos alimentos. Então, todo mundo perguntou aqui como foi a sua carreira, né, para você contar um pouco da sua trajetória. Então, eu podia começar, depois que a gente meio que combinou que a gente ia falar, né, Carol? Eu falei, trajetória é quase um memorial, porque eu tenho, assim, várias etapas da minha vida e eu sou meio camaleoa, né? Então, eu começo, logo depois de formada, e fazendo meus cursos, como nutricionista sanitarista. Eu sempre fui de saúde pública. E essa interface com alimentos, ela vem muito depois. Então, o meu início de carreira foi mesmo na saúde pública, dentro da Secretaria de Saúde, trabalhando nos programas para grupos vulneráveis, com hanseníase, tuberculose, em equipe multiprofissional. Foi onde eu aprendi a trabalhar com outros profissionais, né? Médicos, enfermeiras, educadores, etc. e tal. E consegui colocar o nutricionista nas diferentes regionais, na época, no Estado de Saúde da Secretaria da Saúde. Quando eu saio da secretaria e vou para a faculdade a convite, é que começa essa interface minha da saúde pública com alimentos, porque
A oferta foi técnica dietética. Você imagina o que seria isso para mim naquela época, vindo de uma formação muito saúde pública mesmo, né? Então, a técnica dietética, ela era uma disciplina na faculdade, mas dada numa coisa que eles chamavam de cozinha, e que aí eu tive a missão desafiadora de transformar num laboratório de técnica dietética, colocar lá dentro projetos e fazer com que o aluno se interessasse pelo alimento como pesquisa, como uma área que ia juntar prazer, o cozinhar e o fazer. Então, hoje, quando eu ouço falar que cozinhar e que fazer as coisas na cozinha é tudo novo, não é novo. Isso é muito antigo, né? A gente está de uma certa forma, resgatando valores. E eu acho que eu consegui, com os alunos daquela época e dali para frente, fazer essa ponte, né, entre o que eu já havia trabalhado e o que eu estava me propondo a fazer. Ah, é maravilhoso. Isso que você falou é uma verdade, né? Eu sempre faço, quando a gente conversa sobre o quanto o nutricionista ele precisa se apropriar desse conhecimento dos alimentos e da cozinha, né? Porque a gente, sei lá, por muito tempo quis se afastar das técnicas dietéticas para que a gente pudesse almejar outras conquistas, talvez. Mas se a gente pensar num professor de educação Não, o que eu física, queria te falar é que dentro da própria faculdade, na minha época, havia uma, vamos dizer assim, uma tendência a não aceitar o nutricionista docente que fizesse alimentos. O importante na época era a epidemiologia nutricional, era avaliação antropométrica. Então, a valorização vinha muito do que você fazia e publicava nessas áreas. E para a gente começar a trazer e formar massa crítica e ter um núcleo mais duro com relação a esse assunto, foi muito difícil. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas ou falando, ou dando receitas, ou se colocando a favor do alimento e deixando de lado aquela avaliação que era tão empoderada, né? Eu acho até engraçado, porque a gente já faz isso há muitos anos. É muito legal ver isso. exatamente. Eu acho que agora que o nutricionista ele está cada vez mais empoderado, ele consegue se apropriar desse lugar, né? Que é do conhecimento do alimento. Aquilo que eu estava falando, o professor de educação física, quando vai ensinar um exercício, ele põe aquele aluno no equipamento, ele mostra onde está a carga, quantas séries, quantas repetições, como executa, né? E a gente ficava atrás da mesa falando, você tem que comer isso. Mas como, né? Então, É esse verdade. resgate é muito legal. E É. eu acho que você tem esse papel chave, né? E muito por ter vindo da saúde pública. Sabe o que eu lembro? Quando a Não, gente encontrou uma vez a pirâmide dos alimentos impressa num saco de padaria, lembra? Que todo mundo que comprava pão levava junto a pirâmide dos alimentos. Isso é saúde pública, né? Isso é ter essa capilaridade na população que você conseguiu. Todo mundo, todo nutricionista te conhece, escuta, respeita. E essa capilaridade é linda. Como foi, professora? Como você virou assim esse ícone? Você acha que teve a ver com as publicações? Como foi que você começou a ser essa referência para o aluno de nutrição, para o profissional que está, né, em formação? eu acho também, Carol, que tem uma coisa que é muito minha, né? Eu sempre gostei de trabalhar com jovens. Então, na faculdade, agregar alunos, seja de iniciação científica, de orientação no mestrado, doutorado e etc., foi uma característica. Eu me lembro assim, no departamento, quase ninguém tinha aluno na sala, porque era uma voz corrente que aluno atrapalha, aluno faz barulho, aluno te incomoda. Eu não tinha nem um biombo, né? Quando eu queria um pouco de privacidade, eu falava assim, ó, imaginem um biombo aqui, eu estou O incomunicável, né? virtual, né? Eu lembro. É virtual. E a gente trabalhava muito junto, muito próximo. E aí, né, nessa proximidade, porque assim, nutrição é ciência, né? Por mais que a gente brinque, por mais que a gente tenha assim algumas colocações
que às vezes são mais próximas da leitura da população, mas é sempre baseado em ciência. A gente nunca fez nada sem ser ciência. E esse aluno, ele acabou percebendo essas condições, né? Então, saiu de lá e hoje eu estava até tentando lembrar um pouco hoje, é coordenador de curso de nutrição, é professor, é gente bem-sucedida, é gente de sucesso em todas as áreas. Então, em todos os nichos de atuação do nutricionista, eu acho que eu tenho alguém que eu, de alguma forma, tive participação na formação, né? Eu acho isso muito legal. Hoje, eu acho também que eu colho aquilo que foi plantado, né? Então, aquelas alunas com milhões de histórias que podem dar um livro, né, Carol? Desde a fonte derrubando água em cima do meu armário, e a Carol dizendo que tinha sido a outra minha aluna, A coitadinha, que Érica! até hoje ela deve ser traumatizada, né? As histórias de cada uma, pessoais e profissionais. Então, tudo isso me fortaleceu muito. E eu acho que essa pessoa que eu passo a ser, né, inspiradora é em cima de atitudes positivas que a gente teve. Lógico que erramos, tivemos caminhos que se acertaram, que às vezes se desviaram, mas hoje, olhando essa trajetória, eu acho que mais acertamos do que erramos. E hoje, né, o comunicador, o influenciador, ele é visto aí, né, com as novas celebridades. E você já era uma influenciadora antes das redes sociais. Não é? É porque o influenciador é isso. Ele consegue pegar, ainda mais na nossa área da saúde, né? Ele traduz toda a ciência numa linguagem acessível, né? E para colocar essa ciência em prática, que é ali que é quando isso vale a pena, né? Do que ficar só no mundo da pesquisa e dos periódicos científicos. A ciência precisa ser Mas sabe, aterrissada. Carol, essa preocupação de fazer a leitura. Travou um pouquinho para mim. Congelou um pouquinho. Pode, agora voltou. É, para mim também. Mas essa preocupação de fazer essa leitura e trazer o entendimento mais próximo das pessoas, eu sempre tive, né? Então, nos materiais que a gente produziu, nos iconográficos, na própria Clinute, quando a gente criou a clínica de atendimento junto ao centro de saúde lá da faculdade, nós fazíamos trabalhos e discussões em grupo. Eu me lembro de, num trabalho de grupo, falar para os nossos pacientes: olha, antes de comer, acenda um incenso de pitanga. Era uma forma de trazer ali todo mundo comigo para prestar atenção naquilo que eu estava falando, porque incenso de pitanga não tinha nada a ver com a história, né? Então, a gente sempre teve algumas alternativas de segurar o público nos congressos, nos eventos, nas reuniões de grupo. Parece que assim a inspiração baixava, né? Eu tenho um fato que é bem curioso, que assim, nós estávamos fazendo um trabalho de campo. Naquela época, a gente ia às casas para perguntar o que as pessoas comiam, né? Era um trabalho lá da Faculdade de Saúde Pública. E eu fui numa zona mais afastada, no município de Caucaia, próxima a Cotia. Mas a descida para chegar na casa era um horror. E o cachorro latia tanto, eu falei, ele vai me comer, né? Não era nem um filme de lobisomem, de vampiro, mas eu morria de medo daquele cachorro latindo. Quando eu cheguei próxima à dona da casa, eu falei, olha, já tinha ido gente na frente para avisar que nós iríamos, né? Aí eu disse, olha, eu estou aqui para perguntar o que a senhora come. E ela lavava roupa e batia a roupa com tal firmeza naquele tanque e não me escutava. Ela estava totalmente não colaborar. E aí o cachorro continuou latindo, continuou. Eu tentei mais umas duas perguntinhas. Aí eu resolvi dizer para ela, olha, eu estou aqui para que você me conte o que o seu cachorro come. Pronto. Aí foi a primeira vez que ela me olhou. Aí ela disse, como? Ele come o que eu como, ele come da minha panela. Eu falei, então, mas me conta, o que você faz? E aí saiu o meu inquérito alimentar para essa pessoa, né? E assim, de onde sai isso? Sei lá, é inspiração mesmo, acho que é divino. E é contagiante. Eu acabei de lembrar de uma história de uma das nossas colegas lá de pesquisa, que às vésperas de apresentar o mestrado, me ligou chorando, falando que tinha perdido os dados.
E aí eu falei, o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? Eu tomo um banho de alecrim. Lembra? É igual acender incenso de pitanga. Toma um Alguma banho. coisa para tirar o foco daquele momento, para a gente propor uma solução, né? E aí perguntaram aqui, professora, a Vanessa Polini Nutri, perguntou quando que você soube que o curso de nutrição era a sua escolha? Ô, Vanessa, acho que quando eu me formei, eu tive a certeza que eu tinha feito uma boa escolha, porque até então eu era na faculdade como qualquer aluno de graduação. Eu era do centro acadêmico, eu me envolvi em tudo que era reunião fora, eu fiz projeto Rondon. Se eu te disser que eu fui uma aluna brilhante, eu vou mentir, né? Eu era média e eu não tinha certeza de absolutamente nada. Quando eu me formei, e aí nós recebemos o convite para ir para a Secretaria da Saúde, depois para Brasília, para fazer o primeiro plano de alimentação e nutrição do Brasil, você imagina. Na época eu tinha 21 anos. E aí eu tive certeza, comecei a falar, não, eu acho que aquilo que eu tive de aula lá, não sei aonde, vai me servir para alguma coisa. Eu, na realidade, durante o curso, tive muito pouca certeza de qualquer coisa. Ah, mas é assim mesmo. A Ó, gente não. a Isadora está aqui. Ah! Não, ela Que não vai fazer. honra! Foi uma Ela já presença correu. ilustre. Ela veio me falar que é para eu pôr no 4G que vai ficar melhor. Mas eu vou deixar assim mesmo, que a gente está se vendo bem, né, Carol? Tá bom, eu Ela falei é para minha ela, Isadora. Hoje ela é minha assessora de tecnologia, de Sim. make-up. Ela faz tudo aqui em casa. Ela é Ficou maravilhosa. uma assessora ótima. E aí, bom, eu lembro que eu fui fazer nutrição assim. Ah, eu gostava, né? Eu gostava de alimento, eu gostava de escolher as coisas que eu comia. Eu sempre estava interessada em saber o que tinha naquele alimento, como ele funcionava no corpo. É porque eu acho que a nutrição já estava começando, né? A gente já tinha mais noção do que era um pouco mais a ciência da nutrição. Mas Tanto que até então, as pessoas perguntavam se eu queria fazer nutricionismo, né? Ela está voltando para nutricionismo. falar do 4G. Como põe no 4G? Ela vai pôr no. Põe que vai melhorar. Vai melhorar, segura aí. Obrigada, amor. Obrigada, Isa. E aí eu lembro que assim, eu até sabia que eu ia fazer nutrição, mas no último ano, quando você tem todos aqueles estágios, clínica, UAN, na minha época ainda era UAN, saúde pública, eu falei, gente, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer a partir de agora? Né? Tanto E que o a Alex. gente, esses programas de iniciação científica, de aproximação do jovem, a gente criou aquele grupo lá no conselho do jovem também se aproximar da Ah, foi gente, muito legal esse não é? projeto. Então, eu acho que hoje essa multiplicidade de ofertas faz com que o aluno da graduação acadêmico tenha já uma ideia muito mais próxima daquilo que ele vai atuar. Na nossa época, não, né, Carol? Era muito primário, a gente tinha um distanciamento dos professores, a faculdade era muito diferente. Agora, hoje, com essas coordenações maravilhosas e com cursos aí muito bem estabelecidos, eu acho que esse aluno ele já sabe o que ele quer e como ele vai ser. Ai, falar em coordenação maravilhosa, eu quero mandar um beijo para Betina, que Outro divulgou a também. nossa live, que é uma querida, que tem aquilo no DNA, né, É dela. verdade. E falando em alunos, o Alex foi meu aluno de iniciação, mandou uma pergunta. Eu vou juntar, na verdade, duas perguntas, né? Uma é como é que se descobre que área da nutrição seguir? E quais são as habilidades básicas que um nutricionista deve ter? Então, oi, Alex, obrigada, né? A gente se segue na rede, estou sempre tendo notícias suas também. Eu acho que o nutricionista recém-formado, eles deve estar com a mente aberta para as oportunidades, porque nem sempre a oportunidade que aparece é aquela que vai decidir que você vai continuar para sempre nessa área de atuação. Mas deve experimentar de tudo, até ver o que aquilo realmente
traz para você. E uma coisa que eu sempre lembro, assim, faça com paixão, sabe? Porque trabalhar já é difícil. Ainda sem Exato. gostar, não dá, né? Não dá. Então, eu acho que E as essa... pessoas percebem. E você sente isso em você. Eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, não é bem por aí. Muda, né? Muda. Vocês são jovens, ainda têm condição de ter espaço para novas decisões. E outra coisa, assim, estudem novas áreas do conhecimento, né? Apareceu alguma coisa nova, vai atrás, estuda, lê, assiste, gruda no professor bom aí para saber o que ele está pesquisando, no que ele está trabalhando. Isso vai ajudando a formar essa personalidade para o trabalho que você vai fazer depois, e com muito amor, e vai dar tudo certo. Eu acho que a única coisa que o aluno de nutrição, qualquer aluno não pode, qualquer É, pessoa não deve ter é preconceito, é, principalmente em desbravar novas áreas, né? Áreas que estão aí despontando. A gente nunca imaginou que a gente fosse estar nessa situação que a gente está verdade. hoje, né? Então, eu acho que a nutrição ela vai se moldar também nesse novo normal. Mas, e pensando nisso, teve uma pergunta muito legal da Nicole Santos. Ela perguntou quais foram os principais desafios e como como a gente teve força para superá-los. Ô, Nicole, às vezes a gente chora à noite, sozinha no travesseiro, assim, dá uma choradinha. Mas isso tudo, né? Essas adversidades servem para a gente reformular, repensar e dar a volta por cima. Então, desafios muitos, principalmente assim, nas equipes, né? Sempre rola essa coisa de um pouco de ciúme, um pouco de competitividade. Eu venho de uma universidade muito competitiva, onde as pessoas ainda nem sempre compreendem que há lugar para todos, desde que competência todos podem se estabelecer. Então, às vezes, aquelas puxadinhas de tapete, aquelas coisas acontecem, não só na universidade, mas em qualquer ambiente de trabalho. Então, a gente tem que, às vezes, relevar um pouco, mas enfrentar com muita coragem, sempre de cabeça erguida. Eu não faria nada diferente, sabe, Carol? Às vezes eu fico imaginando, né? Será que se eu tivesse feito de muda, surda e cega, teria sido diferente? Eu acho que não, né? Não, Eu bati de frente e não me arrependo de ter batido de frente. E esse novo olhar, ele sempre se apresenta, né? Nada como uma boa noite de sono para no dia seguinte as coisas se clarearem e a gente poder tomar uma atitude renovadora. Sempre vai ter isso. a sua força, professora, é um dos mais, assim, bom, você sabe que a minha gratidão por você é eterna, né? Antes de eu saber quem eu era, você já sabia e já estava me dando os caminhos. Mas, e acho que eles têm que saber também que não é uma reta contínua, né? Ah, Rumo ao sucesso. É sempre feito de altos e baixos. O importante é que essa curva, que essa ondulação, ela vá sempre para cima, né? Que leve a gente, mesmo no momento de dor, que leve a gente para o crescimento. é Então, é verdade. importante que a gente se conheça, né? Para entender quais são as nossas habilidades, o que a gente gosta para fazer de fato e siga nesse caminho. É, Eu acho eu, que eu me lembro que, às vezes, a aluna entrava na minha sala e dizia assim: professora, eu tenho que te contar uma coisa. E eu já sabia o que era, né? Tá grávida, ou vai casar, ou vai fazer aquela coisa dos preparativos para o casamento, ou uma pessoa da família tinha câncer e estava muito doente, ou era uma mãe, um pai, ou ela própria estava doente. Sempre tinha uma coisa que. E eu sempre, só se eu falhar a memória, mas eu acho que em todas as situações eu disse: para o que está fazendo e se dedica a esse momento difícil da sua vida, porque vai passar. Mas agora você não tem cabeça para absolutamente nada. Principalmente noiva e véspera de casamento. É um terror. Vocês não imaginam o que é. É pior do que grávida que vai ganhar um bebê. É aquela mulher preparando o seu casamento, né? É ruim isso? Mas a tese para, a dissertação para, o banco de dados perde. É uma tristeza. Então, a população de nutricionista é muito mais feminina do que masculina. E a gente sempre se
deparou com esse tipo de problema, né? E eu mesma, na minha vida pessoal, eu tive filhos, eu casei, eu tive filhos adolescentes, viajamos muito para congresso, para várias coisas. E isso faz essa linha que a Carol lembrou, e muito bem lembrado, que ela não está sempre num platô, né? Ela está alta, de repente ela está baixa, e você vai administrando isso de forma a chegar ao final dessa linha, que eu não estou no final, eu estou no meio, né? É de uma forma muito saudável, com a cabeça boa, Ah, né? é. E aí, professora, eu também adorei outras perguntas que mandaram que falam muito do seu processo criativo. Eu achei muito, acho que você pode compartilhar isso com muita propriedade também. Né? Agora a gente está vendo o nutricionista, né, indo para essa área de comunicação. Como eu falei, você já era uma influenciadora antes das redes sociais. Agora a gente está nas redes sociais, tem um monte de nutricionista, tem um monte e não nutricionistas também, né? Falando sobre o planejamento dietético, dicas e tudo mais, mas existe um processo criativo do comunicador que é muito importante, né? Então ela pergunta, a Vanessa também pergunta como você descobriu o universo da escrita. E aí o W. Juninho Castro perguntou qual foi o processo para você criar a tabela de composição de alimentos. Ai, que pergunta ótima, né? Não é? O Eu também processo, achei. o processo criativo, ele vem nas mais diferentes horas, situações e momentos. Então, eu sou do signo de Gêmeos, né? E eu acho que eu tenho uma antena parabólica que capta todas as coisas que estão acontecendo, seja pelo ouvido, pelo nariz, pelo olho, enfim, eu sou uma capilaridade aberta. E eu tenho uma das minhas virtudes é a escuta. Eu escuto muito, né? Então, se eu estou num restaurante, quando a gente ia a um restaurante e havia várias mesas assim em volta, então eu sei o que eu estou conversando com o meu companheiro, mas o que a mesa do lado está falando, o outro está falando, isso era em sala de aula, é. E essa escuta múltipla, ela me traz sempre informações, né? E os insights para escrever, eu não sei, eu nunca sonho com essas coisas, é muito concreto. Às vezes estou andando na praia, eu lembro de alguma coisa, ou eu estou comendo. E também esse processo, ele vem, né? Então, eu tive alguns insights muito interessantes que foram o da pirâmide, foi um. Então, era uma demanda que todo mundo me pedia para adaptar a americana. Eu falei, não, vamos fazer uma nossa. Esse foi um bom. Quando eu fiz alguns livros e temas que eram ainda desconhecidos, né? Então, técnica dietética foi todo em cima da minha carga de aula, que eu aproveitei. E quando eu falo é sempre uma equipe, a gente trabalhando junto, né? E a tabela saiu disso também. Então, o Ministério precisava de um banco de dados para formular a política na época de rótulos, só tinha Estados Unidos e Israel com política de rotulagem, e aí o Brasil entrou nessa. E eu tinha uma compilação de um software que eu estava desenvolvendo, aí peguei o banco de dados e fiz uma tabela. E daí para frente, é como vocês se viram, não sei, oportunidade. Hoje eu cumprimentei os nutricionistas dizendo que a 7ª edição da tabela vai sair. E a editora me informou que acho que são 70 mil que já foram distribuídos. Então, é uma tabela atualizadíssima. A minha tá aqui. Tudo que entra, agora ela vai ser roxa, Carol. É uma outra Eu cor, vi! uma vibe diferente. Vai Eu tenho combinar com uma esse lado editora. aqui. Gente, vocês não sabem, a sensação melhor do mundo é quando sai um livro da gráfica que a editora me manda. Eu faço exatamente. Eu vou pegar um caderno aqui só para vocês verem. Assim, ó. Olha, é um cheiro que é só quem escreve, quem trabalha no projeto sabe o que é isso. Então, eu estou esperando a tabela chegar para eu sentir o cheirinho da tabela. Então, foi essa compilação e colocar dados novos, né? Coisas novas que aparecem e que aí eu vou adicionando ou vou excluindo. Enfim, é um projeto que não tem fim.
E da tabela veio o virtual no Nutri, todas as atualizações até hoje. A gente tem hoje a maior... Olha, daqui até aqui é tudo seu. É nosso, Tirando, né? é claro, o nosso queridinho, né? Que eu vou falar daqui a Gente, pouco. mas olha, qualquer hora que eu tiver tempo, eu vou contar quantos autores colaboradores eu tenho na coleção hoje de guias de nutrição e alimentação, porque essa capacidade também de juntar gente, né, Carol, e que todo É. mundo com tanta boa vontade colabora, que eu fico assim lisonjeada, sabe? Eu acho que essa capacidade que você diz que eu tenho de aglutinar pessoas, não é só aluno, não é só jovem, são a maioria dos meus pares. Eu consigo realmente ter um trabalho de muita competência e qualidade, o que faz que esses livros tenham uma credibilidade e são adotados nos cursos de nutrição e me deixam muito felizes. E eu fico feliz de poder fazer parte deles, né? Como autora, como coautora e como organizadora do Alimentos Funcionais e dos compostos Essa bioativos. Bíblia, essa nossa Bíblia foi Essa a última, o Bíblia, último desafio. exatamente. Esse tá fechado, que é o que a gente vai enviar para quem ganhou o sorteio. Eu vou falar no final. E sobre o livro, professora a Gisele Wendeborn, que também foi minha aluna. Gisele. E também é autora, junto com a professora Sandra, Também, aqui verdade. num dos capítulos, ela perguntou para a gente falar um pouco sobre a iniciativa de escrever esse livro. E você está me ouvindo ainda? Acho que para mim travou um pouco. Estou te ouvindo. Vou responder. Porque eu lembro, professora, quando eu cheguei com o meu TCC, você lembra dessa história? Que eu cheguei no meu TCC. Umas eu lembro, outras não. Conta essa, vai. Não, eu cheguei com o meu TCC, eu fiz com a Valesca, com a professora Andréia, que era engenheira de alimentos. Eu também sempre fui para um lado, assim, vamos dizer, não convencional da nutrição. E aí eu tinha escrito um TCC sobre alimentos funcionais. Na época não tinha nada sobre isso, muito menos em português. E a minha orientadora do TCC, a professora Andréa Pitelli, falou assim: ai, Carol, eu acho que você devia batalhar uma publicação, isso dá um livro. E aí eu mal conhecia a professora Sônia, eu era aprimoranda lá do Departamento de Saúde Pública, recém-chegada de Santos, bati na sua porta, falei: professora, eu quero que isso seja um livro, como faz? Você falou: olha, você falou assim, não faz, minha filha. Não falei isso. Se eu falei, me perdoe. Não, você não falou. Não. Você falou que era uma coisa difícil, que tem que ter contato com a editora, que não sei o quê. E eu falei: não, tudo bem. Então eu posso não fazer isso, mas eu queria muito trabalhar com a senhora. Eu posso fazer qualquer coisa. E aí foi quando você me acolheu e a gente começou a fazer os atendimentos no Clinute. Depois eu fui para o mestrado. E foi essa história linda que a gente tem até hoje. Verdade. Mas desde então, eu sempre quis. Na época eu publiquei, né, aquele TCC, uma editora pequena, mas sempre quis publicar com a professora Sônia um livro sobre alimentos funcionais, compostos bioativos. Faltava isso no mercado da nutrição, faltava esse tipo de olhar para o aluno, um olhar com um embasamento mais químico, né, bioquímico, baseados em evidências, do que só aquela coisa da magia dos alimentos. Daí convenci a Mafê, convenci a Maria Fernanda e depois eu convenci junto com a Mafê a professora Sônia. E aí deu origem a essa obra maravilhosa que a gente lançou ano passado, que só foi possível justamente pelo que a professora falou, essa capacidade que ela tem de juntar todo mundo. A gente juntou mais de 70 pesquisadores. Então, todo esse processo é muito legal, né? Tem muita história por trás da construção. Eu acho que o que as pessoas, quando veem o livro pronto, talvez não tenham a dimensão do que seja esse pré, né? Porque a gente faz um projeto editorial mesmo. Primeiro, de convencimento para a editora de que esse livro vai valer a pena para ela, né? Que é uma obra que tem conteúdo e que tem uma vendagem, enfim, que é importante.
Aí, passada essa fase, vem toda esse trabalho de convencimento e de convite aos autores. E aí as coisas vão se formando, a gente vai recebendo. Então, é coisa para mais de ano, né? A gente não podemos contar ainda, né, Carol? A gente está num novo projeto de livro, mas logo, logo vocês vão ficar sabendo do que se trata. Mas nós estamos nessa Ai, eu tenho uma fase. boca grande, eu não consigo. Olha, segura um pouquinho aí. Nós estamos nessa fase de a escolha das pessoas mais apropriadas para esses conteúdos que a gente definiu. Então, é um projeto bonito, lento, mas extremamente gratificante. É uma coisa que eu faço e gosto de fazer. E aproveitar e agradecer a editora Manoli, em nome da Ana, que cedeu um livro para a gente sortear e ainda cedeu um cupom de desconto. Ela vai dar 30% de desconto no site. Eu vou divulgar tudo no final também para vocês. E aí, Obrigada. A gente vai chegando ao fim, professora. Olha. Não fala. Vou Não. fazer que nem aquelas entrevistas. Não? Eu adorei. Mas não, ainda dá pra gente conversar sobre uma questão super importante, né? Que a Nutri Carol Ferretti perguntou, e vou juntar duas perguntas, da Carol e da Genilce Chuck. Que tem a ver com esse momento que a gente está, com esse novo normal, né? Que eu acho que a saúde, a nutrição vai sair fortalecido, né? Acho que a gente vai ter um reconhecimento muito grande, principalmente de quem é profissional e que pode comunicar isso, né? A gente viu hoje como é sério que toda a comunicação seja baseada em evidência, né? E por isso que o profissional da saúde se colocou nesse lugar, então, né, fortalecido. E aí a gente tem agora o atendimento nutricional online. Então ela pergunta se esse formato veio para ficar. E para fechar, como você visualiza a nutrição daqui a 10 anos? 10? Primeiro, se o atendimento nutricional online fica. A minha impressão é que esses problemas a gente vai ter que transformar em oportunidade, né? A gente vai ter que manter e brigar de novo para que esse atendimento possa ainda ficar online durante um tempo, porque ele deu certo, né? A gente tem atendimentos. Quando eu fui do conselho, a gente brigava muito por várias coisas, né? E hoje eu até entendo melhor que a própria burocracia não permitia mudar. E todo mundo dizia, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas é tudo tão lento que a gente não conseguia. Com a pressão da pandemia, o atendimento online foi rapidamente colocado, os nutricionistas passaram a fazer esse atendimento e eu acho que ele deve continuar. É uma opção se você quer fazer presencial, se quer fazer online, mas eu acho que a gente vai ter que batalhar para que isso continue. E o nutricionista ele vai ter que se reinventar mesmo, né? Aproveitando essas situações, se apropriar de tecnologias de comunicação, de ferramentas que cheguem mais próximo dos usuários, dos seus pacientes, dos seus alunos. E quem fizer isso de uma forma mais eficiente se mantém, né? Eu acho que a gente tem que, de uma certa forma, pensar na nutrição como ciência, como a gente já falou, baseado sempre em evidências, mas ter esse olhar de traduzir as coisas. Vocês viram que, de uma forma muito rapidamente, as blogueiras sumiram, a gente não tem mais conflito com gente falando muita besteira, né? E o nutricionista ocupou aquele espaço que era dele. Se fortaleceu, eu acho. Houve um fortalecimento da nossa categoria. Então, eu acho isso muito legal, muito bom, né? E os jovens que já vêm nessa pegada tecnológica há mais tempo não vão ter muita dificuldade em seguir esse caminho. E os que são de médio e mais idade também vão correr atrás. Eu acho que não tem jeito, né? E daqui a 10 anos eu vejo um nutricionista cada vez mais fortalecido, com o seu lugar de espaço garantido para exercer a sua profissão e
Sim, ela já era a profissão do futuro, vai continuar sendo. Eu acho que nós somos de uma área que traz o alimento, traz o homem, traz a transformação, explica os processos. A gente é quase que completo nisso tudo, né? Mas a coisa da nutrição se manter forte e unida também depende de nós profissionais. A gente valorizar as pessoas, os nossos colegas, os nossos pares, né? Não sair falando mal, só falando bem, e tudo vai dar certo. É isso. 10 anos Eu acho passa que não vai muito ter rápido. robô, não vai ter robô, não vai ter aplicativo que roube Não, o lugar do robozinho, acho que profissional. robozinho vai ter, né? A Gisele tem um robozinho lá, eu acho que vai ter. Lembrei dela. Mas eu acho que ele assim, nada pode se roubar a cena do profissional que está ali, da Não, empatia de um não. profissional que acolhe, né? Em qualquer área, na clínica, na saúde pública, na UAN, em qualquer área da nutrição, na indústria, né? A gente tem que ter ali aquele profissional que processa todo Na esse inovação conhecimento. tecnológica, né, Carol? Na inovação tecnológica, no desenvolvimento de novos produtos. Aquele nutricionista de retaguarda que está lá no Exato. NAF, que está lá na MTN, enfim, é tanto espaço de trabalho. Aquele que é pesquisador e está dentro do laboratório, né? Tem espaço para todos. Exato. É só desenvolver essa capacidade, essa habilidade, o saber fazer e fazer direito que vai dar tudo certo. E você sabe que eu fiquei muito feliz, agora saiu o resultado do sorteio, estava acompanhando aqui, sabe que eu fiquei muito feliz que quem ganhou foi uma aluna de nutrição, uma estudante, o nome dela é Érica Seba. Érica, esse livro aqui é seu, a gente vai mandar para você, eu vou entrar em contato com você. A gente tem que pôr Paulinha. Parabéns, obrigada! Tinha um monte de pergunta aqui, mas é óbvio que o que é bom, porque daí eu posso te chamar de novo, né, professora? Para não cansar, né, Carol? Também a gente tem que dar um tempinho para as pessoas metabolizarem a nossa conversa. Mas foi um espaço que você me deu que eu fiquei muito feliz e agradecida, viu? Vou dormir feliz hoje. Quem fica honrada sou eu. A nossa amizade é uma das minhas maiores conquistas que a nutrição me trouxe. Você, toda a sua família, e você sabe, né, que eu amo todos vocês e que muito obrigada. É uma satisfação assim gigantesca poder te receber aqui no dia do nutricionista, no dia do aniversário da minha mãe. Mãe, parabéns, um beijo. Olha, dela, verdade. Né? A predestinada. Né? Carol, vou terminar mandando aquele abraço, né? Eu gostei muito simbolicamente do que aconteceu no congresso do ano passado com a Stephanie, aquela nutricionista que é lá de Manaus, que acabou de ter bebê, e que eu fiquei procurando o abraço pelas redes sociais e encontrei. E dali para frente eu adotei esse abraço para todas. Até postei hoje um abraço de uma árvore que simbolizasse isso, e que esse dia seja com muita paixão, muita energia boa, né? Que as pessoas se encontrem e tenham momentos felizes na vida. Muito obrigada de novo. Obrigada a você, professora. Pessoal, vai ter 30% de desconto no livro. Eu vou colocar o código para vocês. Professora, boa noite. Obrigada. Beijo. Um beijo enorme. Tchau. Beijo, querida. Tchau.